Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Bom dia, quarta-feira, 4 de setembro, está no ar mais uma edição do programa Opinião Agora. Você já acessou nossa página no Facebook? Acesse facebook.com/Opinião Agora. Lá você encontra as notícias da nossa cidade e também pode rever os links das entrevistas que já aconteceram aqui no programa e pode fazer a sua participação. Esse espaço é criado para você. Participe. Confira quais são as principais notícias nos jornais da cidade no dia de hoje. Jornal de Piracicaba. Câmara entra com 35 ações contra críticos. MP investiga. Desde janeiro do ano passado, 14 vereadores da cidade, mais a diretoria administrativa e o jurídico da Câmara, ingressaram com 35 processos na Justiça contra cidadãos que publicaram críticas contra eles no Facebook ou nos jornais locais. Campanha do Ilumina terá disponíveis 3.350 exames de câncer. A Associação Ilumina pretende realizar 3.350 exames para a detecção de diversos tipos de câncer entre os dias 31 de outubro e 1º de novembro, quando será realizada a 6ª edição da campanha Ilumina de Prevenção e Diagnóstico Precoce de Câncer. Gazeta de Piracicaba. Canceladas as licenças para queima de cana. A Justiça Federal cancelou todas as autorizações e licenças de queima controlada da palha da cana nas plantações da cidade. Desfile na Semana de Acessibilidade. Elegância na Passarela. O desfile inclusivo de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida reuniu ontem 28 modelos no Shopping Piracicaba, adultos e crianças, que apresentaram as tendências da moda primavera-verão. A Tribuna Piracicabana, BO digital já equivale a 37% das ocorrências no estado. Mais utilizado na capital paulista, onde a porcentagem chega a 45%, o serviço criado em 2000 tem tido maior receptividade também no interior. Para a delegada, BO digital também contribui na relocação de policiais. Veja como fica o tempo e a temperatura para esta quarta-feira. Quarta-feira de sol com muitas nuvens durante o dia, com possibilidades de chuva a qualquer hora. A temperatura máxima chega aos 20 e a mínima aos 14 graus. E após o intervalo, eu converso com o secretário-geral Wagner da Silveira, secretário-geral do Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba. É já após o intervalo. Fique com a gente. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. Dicas básicas. Verifique o consumo mensal em metros cúbicos marcados em sua última conta de água. Divida esse número pela quantidade de pessoas que moram na casa e as crianças também. Se o resultado for maior que 6, pode indicar existência de vazamento ou desperdício.
A qualquer irregularidade, comunique ao Serviço Municipal de Água e Esgoto, o SEMAI, pelo telefone 115 ou 0800 772 9611. A estiagem vai começar. Todos juntos para a água não faltar. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. De volta ao vivo com o programa Opinião Agora, e hoje eu recebo Wagner da Silveira, o Juca, que é o diretor-geral do Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba e região. E hoje nós vamos falar sobre o terceiro turno aí que foi criado, não é, Juca, da Hyundai, e também sobre outros assuntos que estão sendo tratados pelo Sindicato dos Metalúrgicos, como o PLR, a mobilização do dia 30 de agosto, que foi o Dia Nacional da Luta, e também campanha salarial. Juca, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, seja bem-vindo. Muito obrigado e assim, é sempre uma satisfação estar podendo transmitir, passar para os ouvintes, para as pessoas que estão nos assistindo agora, né, as informações dos sindicatos metalúrgicos. Né? Sim, certamente, até porque nossa cidade aí tem um polo muito grande agora, né, o automotivo, mas também já tem sua história aí também com muitos operários que com certeza estão aí prestigiando o nosso programa. Juca, vamos começar falando aí dessa novidade, na verdade, que só foi concretizada essa semana, que foi a efetivação o início, né, do terceiro turno da Hyundai. O que isso veio trazer para o sindicato, o que isso representa, já que foi uma luta desde o início do ano, né? Sim, o sindicato, junto com o nosso presidente, Zé Luiz, ele já vinha discutindo com a direção da Hyundai a questão da implantação do terceiro turno, porque a gente estava percebendo, tinha uma demanda, aumentando a demanda aí do carro, do HB20, e assim, um pouco de horas extras excessivas nos turnos, tanto no primeiro quanto no segundo, até para suprir a questão da demanda do carro que foi lançado aqui pela Hyundai em Piracicaba. Então, a gente começou já esse trabalho, o Zé Luiz começou esse trabalho desde o início do ano aí, na discussão de achar uma forma para que diminuísse a questão da hora extra, e foi aí que começou a criação desse terceiro turno, né? Um terceiro turno onde o trabalhador vai estar trabalhando um pouco menos, né? São praticamente 6 horas de trabalho, iniciando à meia-noite 59 e terminando às 6h05 da manhã. E aí a gente, nessa ideia que foi lançada, um dos objetivos foi o emprego, a quantidade de empregos que ia ser aumentado, né, na fábrica lá. E quantas vagas foram oferecidas para a criação desse turno? Para o pessoal, para os trabalhadores do terceiro turno, vai chegar a 700 vagas, né? Ainda estão no processo de contratação, como se deu início, ainda não se iniciou com um efetivo de 700 pessoas, mas está se contratando, porque um dos processos, uma das discussões foi para que esses trabalhadores trabalhassem, fizessem uma experiência primeiro, no segundo turno, para depois já ir com a experiência para o terceiro turno, né? Então, está nessa fase ainda, mas pode chegar a 700 empregos. Então, é uma das discussões que o nosso presidente faz para Piracicaba, desde que ele iniciou no sindicato, que é a geração de emprego para Piracicaba, para que a população de Piracicaba esteja emprego. Então, é uma característica do Sindicato Metalúrgico a criação de novos empregos. E aí a gente, com essa negociação que foi feita junto com a empresa Hyundai, chegou aí a
poder ter 700 trabalhadores lá num terceiro turno e com a ideia de estar fazendo esse terceiro turno, a pessoa também, pelo horário que ela pode estudar, tanto quem estuda à tarde continuar estudando, quem estuda à noite continuar estudando, que não vai afetar esse período aí. Então, foi um dos outros motivos que a gente discutiu um horário para que a pessoa não viesse a ter que sair da escola, parar um curso para poder estar trabalhando, né? E 700 novas vagas no mercado de trabalho que exige aí uma mão de obra qualificada. A empresa encontrou dificuldades? Você tem conhecimento a respeito disso? Sobre a mão de obra, qualificação, enfim? Porque são 700 vagas, né? Assim, a gente conversando com os representantes da empresa da Hyundai, lógico que não é fácil você fazer essa triagem do processo, né? Mas assim, a gente sabe que teve bastante pessoas que mandou currículos, que ainda, né, a gente até fala, não desista, porque pode ter essa oportunidade, né? Mas na questão da qualificação, lógico que eles estão pegando pessoas que têm uma experiência, mas a experiência, na verdade, lá, são pessoas que vão trabalhar na linha de montagem, só vai adquirir lá dentro mesmo com essa acordo que a gente fez de eles passarem por uma experiência antes de ir. Então, um dos acordos que o nosso presidente conversou com a empresa é que essas pessoas tivessem uma experiência antes, junto com pessoas de mais tempo, né, lá dentro da empresa, para que depois ele pudesse ir para a linha mesmo, poder estar trabalhando sozinho. Então, na verdade, a questão de qualificar, de aprender, é mesmo na linha de montagem, porque a forma de trabalho lá, como é uma linha de montagem, você só vai adquirir mesmo no dia a dia, muito lá né? no dia a dia mesmo, trabalhando, né? Uhum. E houve alguma solicitação, algum pedido do sindicato para que fossem priorizados os trabalhadores da cidade? Não, sim, isso daí assim, a ideia do presidente do sindicato é que realmente esses empregos fiquem aqui na cidade, né? A gente sabe que hoje tem bastante trabalhadores, bastante jovens que estão aí desempregados. Uma das brigas que o nosso presidente luta muito é na questão do primeiro emprego. Então, é uma chance de a pessoa ter o seu primeiro emprego, né? Muitas vezes não tem carteira assinada, não tem uma experiência, é a chance dele estar entrando numa empresa e ter o seu primeiro. Então, a discussão, sim, gerou para que esses empregos ficassem aqui em Piracicaba, para que priorizasse os trabalhadores aqui de Piracicaba. E até para gerar receita para o nosso município também, né? Acredito que isso é de grande importância para o desenvolvimento local. Né? Com certeza. Ficando aqui, esses trabalhadores são mais 700 pessoas gastando no comércio, consumindo no comércio. Então, o objetivo é que essas 700 vagas que foram geradas fiquem sim aqui em Piracicaba, para que a gente possa até ter uma distribuição de renda melhor aqui para a nossa cidade, né? Já que você está falando de renda, qual que é a média salarial e os benefícios que esses colaboradores passam a receber agora? O piso lá, o início é de R$ 1.600, né? Aí tem a cesta básica no valor de 204, que é a cesta básica lá dos trabalhadores, que é o vale alimentação. Então a pessoa tem um ticket para ir comprar onde ela quiser, né? No valor de R$204. E aí, lógico, se tiver uma hora extra para fazer, a hora extra da convenção coletiva nossa é maior do que fala a lei, que na lei fala 50%, a hora extra nossa da convenção é 60%. O adicional noturno, que a lei fala 20%, na nossa convenção é de 35%. Então, tem esses benefícios, o convênio médico, a refeição que o trabalhador tem lá, o transporte, que são tudo coisas que a gente discute numa negociação coletiva para que o trabalhador possa ter. Como também agora, quem está entrando, lógico, não pegou ainda a primeira parcela, né?
mas já vai estar entrando agora, já vai ter, quando for em fevereiro, a segunda parcela da participação dos resultados, que foi uma conquista que a gente teve também com os trabalhadores da Hyundai, né? E assim, a gente está falando em 700 empregos na Hyundai, mas tem as fornecedoras que também vai ter lá, são hoje aí em torno de 10, 11 fornecedoras, que com esse terceiro turno também vai ter que se adequar à Hyundai, então vai estar fazendo a contratação também de trabalhadores para essas empresas também. Então, assim, a gente está falando de 700 empregos na Hyundai, mas aí tem os fornecedores. Tem uma estimativa, Juca, de quantas vagas aí? É lógico que não nada certo, mas uma estimativa de quantos pode aumentar? Assim, é que as fornecedoras, tipo assim, tem uma que vai ter que ter 2 ou 3 pessoas só para colocar material lá dentro. Já tem outros que precisa ter uma linha de produção mais ou menos ao mesmo nível da Hyundai. Então, a gente ainda está conversando com as fornecedoras para saber quantas são as pessoas que eles vão estar contratando, porque não tem um número específico, que nem a empresa que entrega a chapa, ela não precisa ter um turno para entregar, assim, entendeu? Então, 2, 3 pessoas para fazer essa movimentação. Tem algumas que conseguem trabalhar com estoque, então também não são tantos os trabalhadores que precisam. Mas tem alguma que o estoque, eles trabalham quase just in time mesmo, então eles têm que ter essas pessoas lá para poder cumprir as metas que tem que ser entregues. Então a gente ainda está discutindo também com as fornecedoras. Não dá ainda para falar específico um número de contratados. A gente está vendo com elas, individual com cada uma, o que eles vão estar fazendo, né? Mas para quem busca uma oportunidade de emprego, vale a pena ficar atento aí no polo automotivo, nas empresas de lá, prospectando aí uma oportunidade, né? Sim, lógico. Assim, deixar bem claro que a Hyundai é a montadora, mas se você não conseguiu hoje trabalhar na Hyundai, tem as fornecedoras que também está gerando emprego conforme aumenta o emprego da montadora, aumenta também das fornecedoras, né? E essas empresas fornecedoras, a grande maioria também são metalúrgicas, que também aí são, esses colaboradores se beneficiam das políticas do sindicato? Sim, todas. Maioria, né? Essas 10 que eu citei, que são as fornecedoras que estão no polo, todas elas são metalúrgicas. Todas elas são metalúrgicas. Então, além da Hyundai, tem mais 10 fornecedoras que são metalúrgicas que estão também empregando trabalhadores lá, né? Você falou do PLR, que a participação nos lucros e resultados da empresa é algo que o Sindicato dos Metalúrgicos sempre traz em pauta, né, Gil? Como que está isso hoje? Assim, a participação dos resultados, é lógico que aqui tem uma lei, né, onde fala da participação dos resultados, mas é uma lei que ela fica bem vaga, né? E os sindicatos metalúrgicos, junto com o nosso presidente Zé Luiz, a gente colocou algo a mais na lei, na nossa convenção coletiva. Então, a convenção coletiva hoje dos metalúrgicos, independente do número de trabalhadores que a empresa tem, ela tem uma tabela onde você tem que estar pagando a participação dos resultados. Então, de 1 a 30 tem um valor que está convencionado, de 31 a 50 tem um outro valor convencionado, e empresas acima de 50 trabalhadores têm que negociar com o sindicato. Então, hoje são em torno de 130, 140 empresas que a gente negocia, a diretoria do sindicato negocia com essas empresas, né? Então, e a Hyundai, as fornecedoras e todas as outras empresas acima de 50 trabalhadores, ela tem que negociar com o sindicato. Então, a gente tem toda a diretoria do sindicato, né, que são em 30 diretores, dividido por setores e negociando nessas empresas, né? Então, empresas acima de 50 trabalhadores têm que ter a negociação com o sindicato.
Bom, a gente está falando aqui de PLR, começamos a falar sem explicar muito bem o que é o PLR. Às vezes, quem trabalha dentro das empresas, isso já é uma siglazinha que faz parte da rotina até das pessoas, já conhecem muito bem. Mas eu queria que você explicasse de uma forma geral o que é o PLR, o que ele significa para o trabalhador e também para o próprio município, porque é uma receita que é injetada aí no momento onde as pessoas começam a consumir mais, que é o final do ano, né? Isso, bem lembrado. A participação, o PLR, é a participação no lucros e resultados, né? A gente, o Sindicato dos Metalúrgicos, na verdade a gente fala que a gente nem discute lucros, né? Porque hoje se discutir lucros é muito difícil. Então, na verdade, a gente chama como PR, né? Que seria um programa de resultados. Então, resultados, a empresa, numa discussão junto com o sindicato e os trabalhadores, a empresa coloca as metas, que são, aí depende de empresa por empresa. Tem empresas que preferem colocar só absenteísmo, onde a falta só depende daí do trabalhador, tem um número de faltas que ele pode ter durante o ano. Tem empresa que coloca a qualidade, vê a importância de colocar a qualidade. A outra, a importância de colocar a produtividade. Então, a participação dos resultados, como é negociado por empresa, então tem cada empresa tem a sua o seu específico, né? Um programa de resultado específico. Então, mas todas elas têm as metas para ser cumpridas. Então, e aí os valores, a gente discute valores, discute as metas. E aí o trabalhador ele tem que cumprir a meta para estar recebendo o resultado, né? Então por isso que a gente chama de resultado, porque como tem meta, vai ter que ter um resultado e o trabalhador recebe como resultado. Uma coisa assim que o nosso presidente, o Zé Luiz, está deixando bem claro nas assembleias, nas portas de fábricas que a gente faz, a participação do resultado é um ganho direto do trabalhador, né? Hoje a gente está discutindo aí participação de resultados numa média acima de R$ 1.500. Então, muitas vezes, dependendo da empresa, o trabalhador por mês ele tem aí 20% de ganho indireto. Então, o que ele está falando nas assembleias, como eu falei, na porta de fábrica? O trabalhador, a empresa, precisa ter a consciência de fazer o programa de resultados funcionar. Por quê? Com toda essa questão hoje da inflação, o Brasil, o governo federal está trabalhando para que a inflação fique aí na casa de 2%, 3%, 4%, quando chegar nas negociações, o que a gente está vendo nas negociações é um aumento aí de 2%, 1,5%, 2,5% de aumento real. Então, se a inflação no ano chegar a 4%, mais 2,5% ficaria na casa em um aumento de 6,5%. Num programa de participação dos resultados, onde funcione, que é o que a gente deixa bem claro, que o programa de participação dos resultados tem que funcionar, né? Porque muitas vezes a gente vê alguns programas também que a empresa ela faz, mas não funciona. Então aí a empresa perde, o trabalhador perde. Então hoje a gente é bem atento a isso, a diretoria do sindicato acompanha a questão da participação dos resultados em todas as empresas que a gente negocia para que funcione. Aí tem trabalhadores que estão tendo aí, dependendo do seu salário, em torno de 15, 10, 15, 20% de ganho direto por mês. Então, é isso que o presidente Zé Luiz está deixando bem claro nas assembleias na porta de fábrica. A gente tem que fazer funcionar o programa de resultados, porque amanhã ou depois, dependendo de como for a inflação nossa, a gente não vai ter mais aquele aumento que antigamente existia, né? De 15, 20, mas a inflação, na verdade, o que acontecia com a inflação, né? Você tinha um aumento de 20%,
Mas chegava no meio do mês, você já não tinha o salário porque ia remarcando. É verdade, cada dia um preço, né? Então, é essa discussão que a gente está fazendo hoje com os trabalhadores na porta de fábrica, mostrar a importância da participação nos resultados, porque isso vai ser um ganho direto para o trabalhador, né? E uma questão também que é bacana a gente deixar claro é que existe um percentual de atingimento de meta também, né, Juca? Sim. Existe uma meta estabelecida, um desafio que é colocado para o colaborador e na verdade não é único, né, por equipe, e aí essas faixas que são divididas de acordo com a quantidade que ele chegou próximo da meta, Isso, né? Que pode existir aí um percentual do recebimento desse PLR. Assim, a gente, por isso que eu falo, cada empresa tem a seu programa específico. Então, tem empresas que ela força mais a meta de qualidade, que para ela a qualidade é importante. Outra empresa força mais a questão da produtividade. Algumas empresas forçam na questão da falta, do absenteísmo, que muitas vezes o trabalhador precisa faltar, tem algum problema. Então, e a empresa vem e pede quando um trabalhador profissional não está na empresa. Então, cada empresa tem a sua particularidade, né? Mas, na verdade, é como você falou, e tem lá uma tabela e isso é passado para os trabalhadores, para a comissão e discutido em conjunto entre empresa, sindicato e trabalhadores. Né? E quando é o mês do recebimento do PLR, ele é dividido? Como que isso é negociado com o sindicato? A maioria das empresas, vamos aqui falar em torno de 90%, paga-se em agosto a primeira parcela. Então, esse mês agora que passou, a maioria das empresas já fez o pagamento. E a segunda parcela, depois de 6 meses, que daí daria no mês de fevereiro. Então, assim, a maioria das empresas é agosto e fevereiro. Tem algumas que é no mês de setembro e em março, mas assim, 90% das empresas, 95%, é no mês de agosto e fevereiro. Fevereiro é um mês ótimo para chegar uma parcelinha do PLR. Com certeza, que fica tudo, até tem uma discussão. Os impostos, todos os tudo no início do ano e assim, muitas vezes a pessoa já pegou o 13º, já gastou no final do ano, já pagou, e aí em fevereiro ele tem a segunda parcela. Então, o importante por isso que a gente fala, a importância do programa hoje, do programa dos resultados nas empresas, os trabalhadores precisam ter essa consciência que tem que fazer funcionar, porque é um ganho direto que ele vai ter e é um dinheiro que ajuda e muito o trabalhador. Né? Uma forma hoje de ganho que ajuda muito o trabalhador. Exatamente. A gente sabe que os valores são variáveis de empresa para empresa, mas existe uma média de valor, só para quem está assistindo a gente saber o que isso significa? Assim, hoje a gente está discutindo, vamos falar, o mínimo hoje seria em torno de R$ 1.500. Uma média entre empresa está gerando aí hoje já em torno de 3.500 até 4.000. Então, a gente, lógico, todo ano se aperta a meta, mas a gente discute um valor maior. Então, a gente está conseguindo todo ano ter um ganho, né, para que os trabalhadores possam fazer com que esse dinheiro volte para ele e como a gente falou no início, como a questão do emprego na Hyundai, esse dinheiro que entra hoje, a gente sabe que também fica aqui em Piracicaba e é gasto no comércio e traz um benefício para muitas pessoas. Né? E é uma tranquilidade, como a gente disse aqui, para o início do ano também. Juca, nós vamos para um rápido intervalinho e daqui a pouco a gente volta falando sobre a mobilização do dia 30 de agosto, que foi o Dia Nacional de Lutas. Nós vamos falar aqui o que aconteceu, o que foi realizado pelo sindicato. Tudo bem? Ótimo, a gente vai estar falando. Já, após o intervalo. Fique com a gente. Legal. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba.
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. Todos juntos para a água não faltar. Dicas básicas. Em caso de elevação significativa no consumo em metros cúbicos sem justificativa, realize testes de vazamento nas instalações do seu imóvel. Feche bem as torneiras e o registro do chuveiro depois de usá-los. Evite lavar o carro com frequência e, quando lavar, utilize dispositivos de fechamento automático nas mangueiras. Ou use um balde. A qualquer irregularidade, comunique ao Serviço Municipal de Água e Esgoto, o SEMAI, pelo telefone 115 ou 0800 772 9611. A estiagem vai começar. Todos juntos para a água não faltar. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Estamos de volta ao vivo com o programa Opinião Agora e hoje eu estou conversando com Wagner da Silveira, o Juca, que é diretor-geral do Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba e Região. E nós estamos falando aqui sobre os trabalhos que vêm sendo feitos pelo Sindicato dos Metalúrgicos nas indústrias, especialmente de Piracicaba. Juca, antes do intervalo a gente falou que ia falar aqui sobre a mobilização do dia 30 de agosto, né, que é o Dia Nacional de Lutas. Nós temos aí algumas imagens, vou pedir para o Luciano colocar para a gente, e aí você vai falando sobre esse dia, qual foi a bandeira desse dia, como é que foi esse trabalho que vocês fizeram. Teve uma mobilização grande, como que foi? A mobilização, ela se deu início, na verdade, no dia 11 de julho, né, onde a gente fez um primeiro ato aqui em Piracicaba e todas as centrais no Brasil, né, alertando para algumas coisas que iam estar acontecendo lá no Congresso e alertar a população para que a gente tem que ficar atento, né? Então, na verdade, aí, além de muitas coisas, mas tem 3 fatores que iam prejudicar muito os trabalhadores. E aí a gente foi à rua fazendo algumas... na semana, no mês de agosto, começou no dia 11 de julho, aí no mês de agosto, no dia 6 de agosto, a gente foi para a rua para poder estar... Aí foi no dia 11 de julho, né, onde a gente fez o primeiro ato, para que chamando a atenção da população, para mostrar que tinha 3 coisas que iam acontecer aí e a gente precisaria estar mobilizando os trabalhadores. Então, daí... Quais que seriam as seriam, primeiro de tudo é a 40 horas, que é uma briga antiga de todas as centrais, né? Já tem-se um projeto no Congresso, só que o projeto não anda, não sai não vai para votação, né, em Brasília. E por que as 40 horas? Porque a gente entende que o trabalhador, ele tendo um tempo menor de trabalho, ele consegue ter mais tempo com sua família, consegue se programar mais, estudar. Então, ter essa... E volta na questão da geração de emprego, né? Então, a geração de emprego, você diminuindo para 40 horas, isso vai criar novos empregos
e a gente consegue ter mais pessoas recebendo para poder estar discutindo. A outra ponto é a questão do fator previdenciário. O fator previdenciário hoje é um projeto que se iniciou, foi aprovado no governo do Fernando Henrique, né? E veio passando até hoje. É uma luta que também todas as centrais estão em cima para poder acabar com esse fator previdenciário. Hoje o fator previdenciário, o que acontece? A pessoa vai se aposentar e aí ela tem uma certa idade e entra na conta a idade média que se instituiu no Brasil. Hoje se fala que um trabalhador até 79 anos ele pode se trabalhar. Então a idade hoje que entra no fator previdenciário é 79 anos. Então o que acontece? Uma pessoa aí tem uma continha lá que é só um matemático que consegue resolver isso daí. Só que assim, o trabalhador tem 35 anos de trabalho, ele tem aí seus 49, 50 anos, ele vai se aposentar. Um cara aí hoje, vamos falar que paga em média ele R$3.000. Ele tem um salário de R$3.000, contribui para a Previdência no teto de R$3.000. Hoje, ele com 49 anos, 50 anos, 35 anos de contribuição, ele vai ter seu salário em torno de R$1.500, R$1.600. Então, ele chega a perder, por causa desse fator previdenciário, em torno aí de quase 50%, 40% do que ele vinha contribuindo com a INSS. Então, a briga das centrais, né, e isso o presidente do sindicato, Zé Luiz, faz parte de uma comissão que está discutindo isso, tanto na força sindical nacional, como também numa discussão que tem um grupo discutindo isso em Brasília. Então ele está, até semana passada teve uma reunião, ele teve lá para estar discutindo, para estar junto e vendo como que a gente vai acabar e ver se consegue acabar. Então, esse ponto do fator previdenciário é o outro ponto que isso a gente está lutando para que acabe com isso, porque não é justo um trabalhador contribuir 35 anos num valor e a hora de aposentar ele perde esse 50, 40, 50% do seu salário. Então é muito difícil. E no momento onde ele precisa mais, a pessoa vai ficando mais velha, acaba, infelizmente, tendo outras necessidades que não tinha antes, um padrão de vida também que já... Como que vai fazer, né? Não, e assim, é uma hora que você começa a precisar de um convênio médico, que você tem filhos estudando numa faculdade, fazendo algum curso, né? Então, é o momento que você realmente mais precisa. Então, o que acontece? Muitas vezes, esse trabalhador, para fazer o cumprimento, ele tem que continuar trabalhando, né? E assim, é como o presidente do sindicato lá, o Zé, fala, muitas vezes você é novo para aposentar, mas é velho para o mercado de trabalho. Então, infelizmente, assim, alguns trabalhadores perdem seu serviço aí com 45, 50 anos, ele não é aposentado ainda, é muito difícil ele voltar de novo no mercado de trabalho. Então, é uma situação que realmente, assim, a gente está batendo, estamos lutando, e no dia 6 a gente fez a questão das 40 horas, paramos algumas empresas. No dia 13 de agosto, a gente fez uma mobilização na frente do INSS, né? Deixar bem claro, nada contra os trabalhadores do INSS, porque são trabalhadores também, mas para chamar a atenção, isso não foi feito só em Piracicaba, foi feito no Brasil inteiro, né? As centrais indo para frente das agências do INSS para chamar a atenção e mostrar que precisa acabar com essa questão do fator previdenciário. E depois, no dia 20, a gente fez de novo um novo ato que nessa semana ia passar, tem
uma lei para ser aprovada no Congresso, que é a terceirização da mão de obra, né, que é a PL 4330. E isso, assim, quem sabe, quem tem toda uma história de luta, né, do movimento sindical, dos trabalhadores, para se conquistar uma CLT. Né? Pois é. E hoje o que a gente está vendo, o que estão fazendo, e se aprovar uma lei dessa pelo Congresso, infelizmente vai tirar muito direito que foi uma luta dos trabalhadores. Né? Muitas vezes a pessoa se pergunta assim, mas o que seria uma terceirização? Acho que é legal a gente explicar também. A terceirização, o que está sendo proposto, o que é? Uma empresa aí hoje que tem, um exemplo, 30 soldadores, mexe com um certo tipo de peça e tem lá 30 soldadores. Ela pode terceirizar essa mão de obra, alguém cria uma empresa e contrata essas pessoas e coloca para fazer essa função dentro de uma empresa e tirando benefício. Eu não vou seguir a convenção dos metalúrgicos, então o que essa empresa pode fazer? Vou seguir tal convenção, então não tem direito à cesta básica, não tem direito à hora extra que os metalúrgicos têm, não tem direito ao PLR, porque está numa convenção coletiva. Então, é isso que pode trazer a terceirização. Então, ia na semana do dia 20, ia para o Congresso para votação, aí teve toda essa manifestação na porta da Fiesp e todas as centrais se uniram, e aí a gente conseguiu, e foi um ganho, né, dessa luta aí, que não fosse para a votação, mas assim, não foi para a votação, mas está lá ainda. E a gente tem que ficar atento, né, ficar muito atento em cima dessa questão da terceirização, onde a gente não pode deixar que aprove, senão vai, ou mude muitas coisas que do jeito que está hoje não pode ser aprovado. Então, e aí no dia 30 agora de agosto, aí a gente fez mais um movimento, né, em todo o Brasil de novo, todas as centrais junto, todo o sindicato aqui, o apoio do CONESP, né, que hoje o Conselho das Entidades Sindicais de Piracicaba. Então todos os sindicatos que fazem parte do CONESP reunidos, fomos à rua mesmo para mostrar para a sociedade que a gente precisa ficar atento, principalmente nesses 3 itens, que é a redução para 40 horas semanais, a questão do fim do fator previdenciário e a questão também da terceirização, que a gente tem que ficar atento. Eu vou pedir para o Luciano colocar para a gente algumas imagens. Nós temos algumas fotos que foram mandadas até pelos próprios sindicatos, dessa movimentação que vocês fizeram aí no dia 30, né? Isso. Teve participação também dos trabalhadores, Gil, que foi só o sindicato? Teve, assim, lógico que não, alguns trabalhadores que conseguiram ir, sim, mas assim, o movimento maior mesmo realmente foi dos sindicatos, né, de sindicalistas, para sair para a rua aí, para estar podendo fazer. E assim, os sindicatos metalúrgicos, a gente não fez só no dia 30, né, o ato, a gente fez a semana inteira, a gente fez assembleias em portas das empresas, para estar discutindo PLR, estar discutindo 40 horas, estar discutindo a questão do fim do fator previdenciário. Então, os sindicatos metalúrgicos fez semana passada a semana inteira de assembleia. Aí foi a assembleia na ING, né? Junto com os trabalhadores da ING. A gente esteve lá apoiando, discutindo o PLR, mas também discutindo também a questão do fim do fator previdenciário, das 40 horas e da terceirização. Né? Aí já é na Hyundai? Aí já é a Assembleia da Hyundai, onde a gente esteve lá também
foi discutindo aí a questão da participação dos resultados, que os trabalhadores receberam agora a primeira parcela no dia 30, sexta-feira passada agora. Né? Então a gente fez movimentação, movimento, a gente teve na Dedine também, fazendo assembleia com os trabalhadores da Dedine, né? Então a gente teve fazendo assembleia, na verdade, semana passada inteira nas empresas, para estar alertando, para estar mostrando os trabalhadores a necessidade mesmo da gente estar unido para poder conseguir os resultados. Conseguiu algumas conquistas, né? Juca, a gente vê que em todas as fotos, matérias que vocês sempre mandam aqui para a gente, que tem a participação efetiva assim, dos colaboradores do setor. Como que você vê isso? É crescente? A consciência das pessoas com relação aos seus direitos tem se ampliado? Assim, Piracicaba a gente tem assim, a gente entre os diretores lá, a gente conversa, e o presidente nosso até comenta isso sempre nas reuniões que a gente tem de diretoria. O sindicato hoje, a gente, quando tem que fazer uma assembleia, vai até a empresa com o carro de som, com os diretores, com a diretoria nossa, o presidente e tal. E assim, o que a gente fica feliz é de ver, e só assim a gente consegue movimentar, fazer com que as conquistas apareçam. Quando o trabalhador vem até e ouve o sindicato falar e discute junto, né? A semana passada mesmo a gente teve algumas discussões em algumas empresas de participação nos resultados, e aí a gente leva isso para voto, junto com os trabalhadores aceitam ou não. Então essa interação que a gente faz, o que o sindicato faz, o presidente do sindicato, Zé Luiz, faz com os trabalhadores, de ouvir a opinião dos trabalhadores, isso traz uma força bem grande para a gente poder estar lutando também. Então a gente sempre fala e deixa, vocês trabalhadores, venham até a gente, essa união que faz com que a gente possa estar lutando e melhorando para que os trabalhadores possam ter seus ganhos, né? Então assim, é muito bacana quando a gente vai, pede para que os trabalhadores venham. Então muitas vezes, como que é a assembleia? A gente para o carro de som, pede para os trabalhadores tomarem seu café, que a maioria das empresas hoje é uma conquista também do sindicato, tem o café da manhã, né? Então eles tomam o café, passam o cartão e depois eles voltam para a gente estar fazendo a assembleia e conversando. Então assim, hoje todas as empresas que a gente vai, a gente tem essa recepção dos trabalhadores, é com isso que a gente consegue ganhar e trazer benefícios melhores para os trabalhadores, né? Certamente. Juca, campanha salarial. Última pauta aqui do nosso programa hoje. Campanha salarial a nossa convenção coletiva, né, que se discute ano a ano. Então ela vai até dia 31 agora de outubro, né, e aí a partir de 1 de novembro tem que começar uma nova campanha. Então, junto com mais de 57 sindicatos, a gente teve no dia 21 na Federação dos Metalúrgicos, o presidente do sindicato, a nossa diretoria em São Paulo, para dar início na campanha salarial. Então a gente foi até São Paulo, lá se inicia, junto com a federação e mais 57 sindicatos, e aí agora a gente está já desenhando a pauta de reivindicação, né? A gente tem até dia 16 para entregar para o sindicato patronal. Então, e vamos estar fazendo uma assembleia aqui, a gente está só definindo a data até o dia 16 também, para estar definindo a data de assembleia de início na nossa campanha salarial. Piracicaba tem um diferencial que a gente tem um sindicato patronal aqui, que é o CIMESP, coisa que em via Estado de São Paulo nenhuma outra cidade tem. Então, todos os outros sindicatos discutem junto com a Federação dos Metalúrgicos. A gente discute junto com a Federação dos Metalúrgicos e discutimos aqui com o CIMESP, que é o sindicato patronal daqui de Piracicaba. Então a gente vai estar vendo uma data para estar fazendo nossa assembleia, vamos estar comunicando aos trabalhadores, como a gente sempre faz, com assembleias, com informativos da categoria, e aí a gente vai entregar a pauta e dar continuidade às assembleias que a gente já iniciou, para estar discutindo junto com os trabalhadores a questão
da nossa campanha salarial. Então, a campanha salarial deu início no dia 21 de agosto, junto com mais 57 sindicatos da federação. E agora a gente vai dar continuidade aqui na nossa cidade e assim, não só aqui em Piracicaba, em Rio das Pedras, Saltinho e todas a região nossa aqui, Charqueada, Água, São Pedro, Santa Maria. Então são as cidades que englobam a nossa região que a gente vai estar discutindo. Então a gente deu início, vamos estar informando mais, mas até dia 31 de outubro a gente vai ter muita atividade aí nas portas da empresa, com os informativos, como a gente faz o ano inteiro, mas agora na campanha salarial mais ainda. E qual que é o objetivo? Qual que é a meta dessa campanha? Assim, lógico que é a reposição da inflação, né, do período de novembro a outubro agora, né, discutir a questão do aumento real, que é uma discussão que acontece na mesa de negociação, não tem assim, não dá para falar um valor ainda, né? E aí, lógico, toda a renovação das cláusulas da nossa convenção, como já foi citado aqui, o Vale Alimentação, que é uma discussão que todo ano tem, porque Piracicaba é a única, e isso daí pode procurar em qualquer outra convenção coletiva, Piracicaba foi a única que conseguiu implantar o Vale Refeição, o Vale, na verdade, o Vale Alimentação, né? O Vale Alimentação, que é o ticket para compra dos supermercados, isso, né? Todo trabalhador tem seu cartão, vai e compra, né? A questão da hora extra diferenciada da CLT, que na CLT é 50%, a nossa é 60%. A questão do adicional noturno, que na lei é 20%, a nossa é 35%. Tem a questão da garantia do acidentado. Muitas vezes as pessoas sofrem acidente na empresa, então tem garantia de emprego pela convenção coletiva nossa. A questão do garantia em vias de aposentadoria. Então são em torno aí de 80 a 100 cláusulas que todo ano a gente tem que sentar e discutir para que seja renovado. Lógico que qualquer uma que venha a perder na convenção, isso traz uma perda para o trabalhador. Então, por isso que a gente senta e discute, além, né, muitas vezes, o acordo coletivo é só aumento. Não é só aumento, né? O aumento, lógico, é importante porque é um momento de o trabalhador ter o seu ganho recuperado, mas, na verdade, a gente tem ainda mais de 80 a 100 cláusulas para ser discutido e mais que a gente pede todo ano para que se negocie, né? Então o acordo, a campanha salarial gera de rever tudo. Então já demos início e vamos dar continuidade daqui para frente e assim, informando sempre os trabalhadores, deixar bem claro, os trabalhadores sabem que a gente, tudo que a gente faz, a gente leva até os trabalhadores, comunica, importa em assembleia ou informativo. Então, todas as assembleias que a gente faz, do início, do final da campanha, a gente também comunica os trabalhadores, né? Então, daqui para frente, a gente sabe que vamos estar mais ainda no dia a dia em contato com os trabalhadores na porta de fábrica. Bom, gostaria de agradecer pela sua presença, muito obrigado. O programa vai ficando por aqui. Uma boa tarde para você, Juca. Boa tarde, a gente que agradece essa oportunidade de estar aqui passando e podendo falar com os trabalhadores de todas as categorias. Muito obrigado. Obrigada. E o programa Opinião Agora termina por aqui e a gente se vê amanhã ao vivo. Até lá. Tchau. Opinião Agora. Apoio Cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos.